Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson para continuar o nosso estudo. E desta vez a gente vai falar sobre abertura política e democratização do Brasil. Então a gente vai entender o período final do regime militar. A gente vai abordar então os governos dos generais Geisel e Figueiredo e o processo de redemocratização do Brasil, a luta pela anistia política, a campanha das diretas já, é esse processo histórico que é o nosso objeto de estudo principal na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a estudar aqui o processo de redemocratização do Brasil, a chamada luta pela abertura política. Esse processo acontece a partir do governo do presidente Geisel, porque neste momento histórico começam a acontecer pressões e demandas da sociedade civil. Boa parte da sociedade brasileira começa a se organizar no sentido de exigir o retorno da democracia no Brasil. A gente pode dizer claramente que esse processo de luta pela abertura política foi um pacto conduzido pelas elites brasileiras que conta com a liderança dos militares para promover a chamada transição democrática no Brasil. Veja bem, a gente estudou na aula anterior, quando nós falamos sobre o governo do presidente Médici, que foi o auge da repressão, o auge da ditadura, os anos de chumbo, aquele momento mais, digamos assim, de apogeu do autoritarismo, mas foi um momento histórico que nós tivemos o chamado milagre brasileiro, a fase em que a economia brasileira cresceu cerca de 8% ao ano. E esse crescimento econômico acabou contribuindo para que boa parte da população apoiasse o regime militar. Apesar da tortura, das prisões, dos exílios, existia aí uma espécie de legitimação do regime, porque aparentemente, a economia brasileira ia bem. O Brasil era a 8ª posição na economia mundial, apesar da concentração de riqueza, apesar das disparidades regionais, apesar do fato de que esse crescimento econômico beneficiou apenas as camadas mais favorecidas e a classe média urbana. Mesmo assim, tínhamos uma espécie de suporte. Porém, em 1973, quando aconteceu a crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, e atingiu em cheio a economia brasileira, promovendo o fim do milagre econômico, gradativamente, amplos setores da sociedade brasileira começaram a questionar esse predomínio dos militares no cenário político brasileiro, exigindo o retorno da democracia no país. É por essa razão que teremos, a partir do governo Geisel, o projeto de abertura política conduzido pelos militares, onde nós tivemos a seguinte característica: uma eliminação gradual da legislação autoritária, ao mesmo tempo em que o governo criava instrumentos de controle político. Perfeito? Então, podemos dizer que o processo de abertura foi meio que conduzido em doses homeopáticas. Foi um processo lento, gradual e seguro, do jeito que os militares queriam conduzir esse processo. Olha aqui o presidente Ernesto Geisel, é o presidente que dá início ao processo de abertura política no Brasil. Geisel governou o Brasil entre 1974 e 1979. Diante dessas pressões da sociedade civil, exigindo o início do processo de redemocratização,
nós temos aqui o início da abertura política no governo do presidente Geisel, quando surge o projeto Geisel-Golbery, Golbery do Couto e Silva, que era uma espécie de eminência parda aí no governo de Geisel. O Golbery era uma espécie de eminência parda. Então, o que acontece? Há o projeto de abertura que deveria seguir as diretrizes ditadas pelas lideranças militares do Brasil. Quais sejam essas diretrizes? Projeto de abertura lenta, gradual e segura, do jeito que os militares queriam conduzir este processo no Brasil. Então, temos o início da reforma política no Brasil a partir do governo do presidente Geisel. Vejamos então quais foram as primeiras medidas adotadas nesse processo no sentido de se promover a abertura da política nacional. Reformas políticas importantes aqui, pessoal: liberdade de propaganda eleitoral, eleições parlamentares, eleições legislativas no Brasil no ano de 1974. Então, imagina só, qual o contexto que a gente vivia? O contexto de crise econômica, de inflação elevada, de dívida externa, desemprego, arroxo salarial para as camadas trabalhadoras do Brasil. Diante desse contexto de insatisfação em relação aos governos militares, é claro que quem é que poderia ter melhor resultado nas eleições? Evidentemente que o partido de oposição. Por isso que a gente teve em 74 uma ampla vitória do MDB, o partido da oposição consentida ao governo. Nesse contexto, você está entendendo, o contexto pós-crise do petróleo, o milagre econômico do Brasil virou fumaça, acabou. Aquela fase de euforia, de crescimento econômico exponencial. Agora, a crise econômica muito feia. Então, aumenta a insatisfação em relação ao governo. Eleições parlamentares, 74, vitória das oposições, vitória do MDB. Em 75, o governo federal extingue a censura prévia aos meios de comunicação. Então, o presidente Geisel está levando à frente o seu projeto de abertura, o projeto Geisel-Golbery. Daquele jeito que eu falei para vocês. Projeto lento, gradual e seguro de abertura. Porém, pessoal, a linha dura, lembra da linha dura? Aquela ala mais radical dos militares que não desejavam o retorno da democracia, não eram a favor da redemocratização do Brasil? Pois é, a linha dura vai reagir. Como é que a linha dura vai reagir? Em outubro de 1975, aconteceu o assassinato do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, que foi assassinado nos porões da ditadura. Foi convocado para prestar depoimentos e acabou sendo assassinado. E os militares ainda tiveram a disfarçatez de alegar que Herzog havia cometido suicídio. Em janeiro de 76, foi um outro líder assim desses movimentos de oposição ao regime militar assassinado nos porões da ditadura. Foi Manuel Fiel Filho, também morto. Essas duas mortes aqui, pessoal, do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, acabaram culminando com a demissão de Edinardo Dávila, que era o chefe do 2º Exército em São Paulo, por conta dessas ações da chamada linha dura, que queriam desarticular o processo de abertura política. Aí, em 77, pessoal, acontece a edição do pacote de abril pelo presidente
pelo presidente Geisel, ok? Em 76 ainda, a gente teve a aprovação da chamada Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? A Lei Falcão foi uma medida de exceção que estabelecia que, naquele momento, no horário eleitoral, os candidatos não poderiam falar na televisão. Deveria aparecer apenas o currículo desse candidato. Deveria ser lido apenas o currículo daquele candidato. O candidato não poderia falar para o eleitor, pedir o voto. Essa é uma espécie de censura no horário político eleitoral. É uma represália àquele avanço do MDB, que estava ganhando espaço no cenário político nacional. Edição da Lei Falcão, em 76. Tivemos ainda o pacote de abril, o estabelecimento de eleições indiretas para governador do estado, pessoal. Eleição indireta para os governadores, ou seja, os governadores seriam eleitos mediante votação na Assembleia Legislativa dos respectivos estados. E também temos, dentro do pacote de abril, a criação do cargo de senador biônico. O que seria esse senador biônico? Um senador não eleito pelos estados, o senador indicado pelo governo federal, ou seja, indicado pelos presidentes militares. 1/3 do Senado deveria ser composto por senadores biônicos, ou seja, senadores não eleitos, senadores indicados. O porquê da adoção dessa medida, pessoal? Muito simples, é porque o MDB estava ganhando força. Então, os militares vão adotar esse mecanismo para impedir que a oposição tivesse maioria no Senado Federal. Porque, olha só, 1/3 dos senadores já seriam senadores biônicos. Somando-se a outros senadores eleitos pela Arena, o partido de sustentação do regime militar, eles teriam a maioria no Senado Federal. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.